Olá, telespectadores da TV Mon, do programa Dialogando com Daisy. Hoje é um grande prazer. Estou aqui com o Anderson, ele é de São Paulo. Ele vai falar um pouco sobre o meio ambiente. Anderson, pode se apresentar para a gente, falar um pouquinho de você, sobre você, o que você faz, um pouco do seu currículo e depois a gente vai começar as perguntas. É um grande prazer ter você aqui falando comigo. Você é de São Paulo e eu sou aqui do Rio Grande do Sul. Hoje em dia, com a internet, a gente não tem barreiras, né, para a gente conversar, né? É verdade, Deise. Obrigado pela oportunidade. Já faz um tempo que eu não vou ao Rio Grande do Sul, né? Mas fatalmente não terá problemas quando eu for, né? Apesar que geralmente a instabilidade ambiental do Rio Grande do Sul está bem diferente daqui de São Paulo, ultimamente, né? Eu sou membro atualmente da Comissão de Meio Ambiente da OAB São Paulo. Eu já atuei no Poder Legislativo, aqui na Câmara Municipal, na Câmara dos Deputados, e a minha atividade é na área urbanística, né, como profissão, além de ser educador, já estive na sala de aula também, né, antes de entrar na atividade jurídica, e além de trabalhar no terceiro setor. Então, como que eu acho que o ser humano ele nunca pode ficar limitado a uma atividade só, então eu vou fazendo de tudo um pouco, que a gente vai adquirindo tantas experiências com o passar do tempo, não é possível que só façamos uma única coisa, né? Então, a gente vai aproveitando de tudo um pouco, ao mesmo tempo para a nossa vida pessoal, profissional e para a comunidade também, né? Você gosta de experimentar um pouquinho de tudo, fazer um pouquinho de tudo. Não gosta de ficar... dúvida, né? E se não tiver legal, depois muda. Tem que ser assim, né? Senão fica uma coisa muito estática. A vida da gente é muito dinâmica. Tu é um pouquinho assim, ó, que nem eu. Comecei a administração, não gostei, parei, agora estou no jornalismo, tá? Aí já sei um pouco de tudo de jornalismo, estou com vontade de parar e começar designer, sabe? Eu experimento tudo, já acho que já sei, entende? Aí nem recebo o diploma, já paro e já vou começando para outra coisa, sabe? Não, mas você pode trabalhar de forma integrada, você não precisa parar uma coisa para começar outra. Não é? O importante é estabelecer o seu conhecimento com as suas conexões do dia a dia, porque sempre vai acrescentar. Não é? Eu mesmo gosto muito de comunicação, apesar de eu ter registro de jornalista, já trabalhei nos bastidores até, mas eu pretendo voltar mais para a comunicação, porque é uma outra forma, principalmente nos dias de hoje, que nós temos tantas ferramentas para falar com nossos interlocutores e eles também podem interagir. Acho que você se lembra quando havia uma época que tudo ficava centralizado nas emissoras de rádio. Quem diria que nós teríamos essa oportunidade de fazer uma conversa dessa como hoje? Não é? Não. Nós tínhamos que mandar cartas para as redações, não é isso, Deise? Sim, e vai ficar cada vez mais, vai ter um mundo, agora tem o mundo da inteligência, né, que é uma coisa, que está aí, que está... Mas vamos voltar ao nosso assunto, né, senão a gente foge um pouco do assunto. O que seria o meio ambiente urbano para você, tá? E qual é a importância? Que muitas pessoas nem sabem o que é essas coisas, né, hoje em dia, né? Deise, a gente, quando trata do meio ambiente, as pessoas imaginam diretamente o Cerrado, a Amazônia, as grandes florestas, né? E quando se fala do meio ambiente urbano, é para colocar que 85% da população brasileira vive nas cidades. Então, é a relação ambiental das pessoas nos espaços urbanos, nas cidades. Se a gente tem a maior parte da população vivendo nesses espaços, nós precisamos pensar a nossa relação com as cidades, com esse meio ambiente e o que tem de interferência no nosso dia a dia. Né? O que ocorre?
é importante pensar na Amazônia, não tenha dúvida. A Amazônia é o pulmão do mundo e sabemos que a Amazônia ela tem um grande contexto, inclusive, para nós que estamos aqui no Sudeste e no Sul. Mas o conceito é muito mais amplo, não é? Quando se trata da gente ocupar os espaços das cidades, sejam elas pequenas ou grandes metrópoles. A população tem consciência sobre essas questões na cidade? Deise, na verdade, ainda não, viu? Infelizmente. Sabe por quê? Não é porque a população não sabe, tá? É a forma como a informação chega. Vamos lá. Geralmente, os ambientalistas, eles sabem bastante. Eu não vou nem discutir. Se você conversar com alguém que entenda de previsão de tempo, ele vai explicar para você o que está acontecendo, tanto no Rio Grande quanto em São Paulo, essa área, né, essa onda de calor que está acontecendo atualmente, ou as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, ele vai saber explicar. O grande problema é que essa linguagem ainda ela tem um escudo que a grande população não entende. Né? Porque a gente, às vezes, fica discutindo tecnicismos que o grande público não se sensibiliza e ele não vai ser a favor da sua causa, ele não vai entender a sua ideia. Então, por exemplo, muita gente gosta de falar do conceito de sustentabilidade. Se você for chegar numa população menos instruída, que nós temos ainda muita, apesar de nós termos evolução no quadro educacional ao longo dos tempos, mais pessoas dentro da escola, mais pessoas com acesso ao ensino superior, comparativamente à década de 80 e 90, mas muita gente ainda não entende alguns conceitos que têm sido discutidos na grande imprensa, e quando a pessoa vai consumir essa informação, ela não sabe. O que é sustentabilidade? Não é mais fácil a pessoa perceber que é o uso responsável dos nossos recursos naturais, de modo que a gente preserve o planeta? Por que não se busca uma linguagem para explicar isso? Por que eu não posso destruir uma floresta, não é? E, às vezes, a pessoa tem uma necessidade daquele espaço físico, sabe? Então, é preciso que se mude a abordagem. Então, a população tem algumas dificuldades da compreensão. Segundo, os meios de comunicação ainda não entenderam que é necessária essa conscientização na mudança de linguagem e, principalmente, aumentar nos seus espaços, não é? Seja no entretenimento, seja no jornalismo, seja até na divulgação comunitária, esses aspectos. Porque a gente tem sentido bastante esses fenômenos, né? Então, de que forma que a gente pode fazer essa leitura transversal, ou seja, passando por diversas partes, não é, dos segmentos, para que a população tenha acesso a isso. E, por fim, às vezes se discute muita questão ambiental, mas fica em grupos elitizados. Não é? Então, porque ser academicista ou alguém que tem algum acesso, tal, fica ali discutindo em grupos elitizados e não chega na grande população, que ali está no transporte público, que está no comércio popular, e as pessoas não entendem. Agora, com esse calor danado que a gente está passando, é a grande oportunidade, viu? É que eu acho que esses ciclones que está começando, né? Essa mudança de temperatura, que como aqui no Rio Grande do Sul aconteceu muitas coisas, como as enchentes que veio, que aconteceu ali em Lajeado, aquela chuvarada. Agora era já época para ter bastante calor aqui, começar bastante calor, mas está vindo às vezes tem um calor e ainda de repente começa a ficar um pouco frio, abafamento, bastante chuva. Agora não era época de estar chovendo bastante aqui, e está tendo bastante chuvas. Está mudando totalmente a temperatura. Está mudando, o pessoal não sabe mais o que vai ser.
esse ano não fez aquele frio danado como era para ser. O pessoal não sabe mais o que vai ser, entende? Eu acho que isso tudo está sendo as pessoas, assim, a população tem um pouco de culpa, né? Eles estão desmatando muitas coisas, eles não estão tendo consentimento que está tendo bastante poluição, estão fazendo bastante coisas, né? Se eles tivessem um pouco de consentimento sobre isso, ajudava um pouco mais, né? Isso não ia acontecer, né? É muita Entendo. poluição, muito desmatamento. Isso vai causar um grande distúrbio no meio ambiente, coisa assim, e ele vai prejudicar as pessoas também, né? Mas isso você está corretíssima, porque o que acontece? Quando a gente fala da poluição, da ocupação dos espaços, é que existe uma lógica, tá? Dentro do modelo econômico que quer utilizar os recursos naturais de uma forma ilimitada, como se ele não tivesse fim. Só que nós sabemos que isso altera a questão planetária, né? Ondas de calor, frio fora de época, calor fora de época. Se a gente imaginar, e falando da Amazônia, quem pudesse pensar que os rios lá estivessem em estiagem, estivessem em baixa, em seca, né? Basta ver o que está acontecendo no Rio Solimões. Onde, imagine, numa floresta tropical, onde tem uma habitualidade de chuva, está secando, ou mesmo no Rio Grande, essa situação de enchente fora de época, eu nunca vi uma coisa dessa. São Paulo chegando a quase 40 graus, a terra da garoa, aqui já faz tempo que não é mais. Né? Sabe que, Deise, tem uma coisa assim que eu gosto sempre de ler, de conversar. São Paulo, em 1822, na época da independência, por exemplo, né? Porque como que a capital estava no Rio de Janeiro, então o Rio de Janeiro sempre teve uma influência muito europeia, né, dos seus costumes, até da forma de urbanização da cidade. São Paulo, aqui o ambiente era frio, se andava com ponchos, igual como se utiliza na cultura do Sul, se andava com ponchos e chapéus. Com o passado, claro, depois quando mudou aqui para a plantação de café, para, inclusive, o grande número de imigrantes, uma série de situações, aí acabou mudando. Mas existia esse perfil da terra da garoa, porque no final da tarde baixava a temperatura e as pessoas tinham, né? Claro, eu estou colocando aqui nessa época de 150 anos atrás, aproximadamente, mas até em meados dos anos 30, dos anos 40, hoje já não tem mais isso. Hoje é uma cidade que ela está entre duas serras, a Serra da Cantareira ao norte, que é um pedaço da Serra da Mantiqueira, e a Serra do Mar, ela está no meio e ela sofre uma pressão do tempo todo e ela vai ficando quente por causa das ilhas de calor e por causa do concreto. Né? Então, a concepção está errada. Então, primeiro, é a lógica, né, do modelo econômico que nós estamos utilizando que interfere nas questões ambientais. Segundo, o planeta sempre teve as suas alterações. Se nós considerarmos, né, desde quando fala da época dos dinossauros, né, que existem estudos nessa linha até hoje, ele sempre teve as alterações. Acontece que o ser humano ele está acelerando esse processo, né, de alteração climática e a gente está tendo esses resultados aqui no planeta. Então, por ele acelerar, não dá tempo de você fazer uma cultura da prevenção, inclusive de investir, né, em pesquisa, investir nas universidades, nos grandes cientistas, para buscarem uma solução. Não, e vai sendo tudo atropelado, sabe? Então, é necessário, quando a gente fala assim, que as pessoas se conscientizem que esse problema existe, que aquecimento global... eu já escutei falar, viu, Deise? Quando escutei isso, dei risada.
Tem gente que imaginava que aquecimento global, que era o termo que se utilizava antigamente, só dava no calor. Não, é verdade. Então, veja a dificuldade que nós temos, né? Então, a gente precisa entender que o modelo econômico interfere nas questões ambientais e ele precisa ser revisto, remodelado e reimplantado, inclusive com a utilização de hidrogênio verde, a descarbonização, né? Ou seja, a utilização de carbono, combustível fóssil no dia a dia. Então, tem uma série de processos. E como o poder público pode intervir nessas questões no meio ambiente urbano? Daisy, você sabe que tem uma coisa interessante, né? Nós sentimos os efeitos climáticos, mas ser ambientalista não dá voto. Muitas vezes é criticado, né? Não dá voto. Porque a gente fala de coisas que é muito pensado para 50, 30, né, 20 anos. Então, o sujeito, quando vota, ele vota com a lógica do momento, né? Ele quer uma resolução a curto prazo. Então, nós sofremos desse problema. Mas o poder público, ele precisa estabelecer, né, parâmetros para fazer esses enfrentamentos. Porque, por exemplo, né, rearborizar as cidades com plantas, né, com árvores nativas da própria região. Não adianta eu trazer uma árvore que seja da Rússia aqui, no país tropical. Eu vou plantar, vou gastar dinheiro, ela vai morrer, não vai se adaptar, e é capaz de eu trazer pragas e ter problemas, né? Então é necessário rearborizar, incentivar que a população nos seus espaços de quintais tenham árvores, não é que elas, vamos dizer assim, não tenham tanta possibilidade para concreto, né? Ter condições para isso. O poder público não pode permitir que as pessoas ocupem áreas, né, de mananciais, ou seja, dos reservatórios de água. Isso tem que ser preservado como um tesouro humanitário, um tesouro do planeta, né? O sujeito ocupa ali a área do manancial, Deise. Como é que faz? Como é que eu vou ter água depois? Aí a gente vai sofrer racionamento, vai ter problema de chuva, como que pode acontecer em algumas regiões, não é? Aí vai começar a caçar poço artesiano, começa a ter mais dificuldades. Então, o poder público ele tem que preservar essas áreas, reflorestar a cidade, claro, nos espaços onde que é possível, porque tem muita coisa, como que eu posso dizer? O perímetro urbano, ao longo do tempo das nossas cidades, se a gente pegar historicamente, as nossas cidades foram feitas na cultura do improviso, né? Se você bem observar, existem lugares que você pega uma determinada rua, que ela para num beco, aí depois você se pergunta, onde é que vai dar esse beco? Não sei. É que alguém subiu ali, parou em algum lugar e não sabia onde ia dar. A história do urbanismo brasileiro explica algumas questões disso, tá? Então, muita coisa não dá para fazer, mesmo porque os terrenos já foram loteados, tem algumas complicações aí. Mas resolver 100% não vai conseguir, mas pelo menos amenizar os efeitos, né? Então, como está falando, de reocupar os parques, as praças, não é? Colocando condições de que essas áreas verdes sejam preservadas, replantadas, que tudo passe por esse processo. Aí entra também uma questão de saneamento básico, que não adianta fazer tudo isso, jogar lixo na rua, não ter, né, essa prevenção, né, as bocas de lobo, os bueiros, não é? Sujos, e também vai gerar um problema, que vai gerar sujeira na cidade, que vai poluir novamente. E, principalmente, quando implementar negócios, né, vai produzir uma empresa e tal, criar condições para que as empresas sustentáveis, ou seja, aquelas que possam produzir sem agredir o meio ambiente, tenham condições de se implantar na comunidade, né? Aberta uma nova cultura. Porque o que acontece?
se a gente não tiver essa consciência dentro do poder público, através de incentivo, de legislação, não é? E principalmente de diálogo com a comunidade, as coisas não vão avançar e a gente vai continuar sofrendo das ondas de calor, das alterações muito grandes, de chuvas e daí por diante. O passo da sociedade civil, como pode interferir na mobilização disso? Aí nós vamos passar por aquilo que começamos em nossa conversa. Para a sociedade civil participar, ela tem que estar bem informada. E aí os meios de comunicação assumem um papel preponderante, as escolas, seja elas quais forem, tá? Desde as criancinhas, desde os gurizinhos até os adultos em pós-graduação, né? Eu acho que, interrompendo um pouquinho a tua fala, sim, claro. Eu acho que isso também, desculpa interromper, porque agora que tu falou uma coisa certa, eu acho que tinha que ter nas disciplinas, nos colégios, tinha que ter uma conscientização melhor, né, sobre isso. Exato, e a conscientização não é assim, não destrua a natureza, porque é muito fácil falar não destrua a natureza. Se fosse tão simples o não fazer alguma coisa, os 10 mandamentos teriam funcionado no mundo, porque é não, não, não. E a gente vê que a crise ética, humanitária que a gente tem vivido tem trazido alguns problemas, porque não está funcionando, né? Mas quando a gente fala de conscientizar, é receber a informação, processar e colocar em prática, né? É como se fosse, eu vou utilizar, viu, Deise, um termo, é como se fosse fazer uma terapia social ambiental, né? Quando o sujeito procura uma terapia, ele vai buscar respostas para suas perguntas íntimas e aquilo ele vai introjetar na mente para melhorar a sua mudança de comportamento positivo, né? Então, o sujeito vai buscar uma terapia para esse sentido. E essa questão que você colocou da conscientização tem que ser mais ou menos nessa linha. O sujeito sentir, perceber e apostar na mudança de comportamento para o dia a dia, né? Eu utilizei esse exemplo porque eu acho que aí quem vai nos acompanhar vai entender como é que funciona alguns aspectos, né? Então, ele entendeu o seguinte, sociedade civil. Olha, por que eu não devo jogar o lixo no esgoto? Você vai falar assim, Anderson, mas é uma coisa tão óbvia. Para algumas pessoas não é, porque tem muita gente que ainda joga no esgoto. É a poluição do esgoto, vai trazer entupimento, vai trazer bichos peçonhentos, vai trazer complicações no entorno dele. Ah, mas isso é o suficiente? Não. Mas no primeiro momento que você está tratando um assunto como esse, é fundamental. Mas agora, como que eu posso conscientizar um sujeito desse, que ele não pode jogar lixo do esgoto, que ele vai jogar num córrego a céu aberto, Deise, sendo que não tem um caminhão de lixo que faz o saneamento? É onde que a sociedade civil tem que cobrar do poder público, né, a regularidade do recolhimento do lixo. Então, eu não posso só cobrar aqui, eu tenho que oferecer a válvula de escape. Aí o sujeito pega e fala, tá bom, eu não vou jogar lixo no lixo, mas eu vou arrumar um espaço aqui e vou atear fogo. Como que acontece? Em muitos lugares ateia fogo em lixo. Vai gerar um outro problema. Vai gerar mau odor, vai gerar mau cheiro, inclusive na roupa. Quando a pessoa vai lavar, na verdade, põe no varal, põe alguma coisa, fica totalmente desagradável, vai ter que lavar novamente. Eu vivia num local que as pessoas não sabiam o que fazer com borracha quando eu era criança, Deise. Ateava fogo em borracha de pneu. Agora imagine isso, né? Pegando fogo por dias e dias de um mau cheiro que ficava naquele espaço. Além dessa situação, eu lembro minha mãe, com outras pessoas, assim, vizinhos, ai meu Deus, eu não sei quem foi o filho da mãe que fez isso aqui, que botou fogo nisso, vou ter que lavar roupa tudo de novo, vai me dar trabalho, tá mal, e esquentava. Então, assim, a sociedade civil, ela tem que cobrar que não haja situações como essa, como que eu estou colocando aqui, de atear fogo em borracha de pneu, e, ao mesmo tempo, cobrar que ela tenha saneamento básico, a regularidade, por que a rua não foi varrida,
Por que as bocas de lobo não foram desentupidas? Elas têm que cobrar. Por que ela tem que cobrar? Que nós temos que lembrar uma coisa, Deise. Quando a gente fala de direito, que ela tem um direito ao ambiente equilibrado, ao saneamento básico, que isso interfere na vida dela, na higiene, na saúde. O direito é aquilo que a lei assegura para ser cobrado, não é um favor. Porque é o seguinte, se eu lhe pedir um favor, fica ao teu critério você atender esse favor ou não. Certo? Favor. Aí é uma questão de gentileza. Deise, eu quero um favor seu aqui, tu podes me prestar o seu lápis? Você vê se pode ou não. Agora, quando eu digo, Deise, você como uma prefeita ou uma vereadora que for, você tem o direito de me fornecer o lápis. Aí já não é mais um favor. Eu estou cobrando algo que melhora a minha relação e você, na condição de agente público, tem o dever de atender. Claro que tem uma série de motivos. Às vezes se tem um lápis, se não tem um lápis, tal, mas aí a gente vai discutir isso posteriormente. Mas a sociedade tem que cobrar, ela não pode ficar quieta. Percebe a relação? Então, muitas vezes, a população brasileira, infelizmente, ela entende que aquilo que o poder público faz é um favor, não é o direito. E aproveita a época da eleição, como ele acabou de falar, né, que ambientalista quase não tem voto, né, que existe uma situação que eles vão pedir dos políticos como se fosse um favor, mas que não é um direito deles terem uma vida melhor, com qualidade, um ambiente equilibrado. E se a gente não ter um ambiente equilibrado, um monte de coisa, a gente vai sofrer muitas coisas ainda. Tem um cara, um dia, que falou, e chamaram ele de louco, maluco, um monte de coisas, que o povo, a população, ia se matar entre si mesmo, que não ia existir guerra mais, que o pessoal não ia morrer entre tiros, bombas e coisas assim. Ele mesmo ia se matar. E aí chamaram ele de louco, maluco, que ele não estava sabendo o que ele estava falando. Ele disse, não, vocês vão ver. E como as pessoas estavam destruindo entre desmatamento, fogo e um monte de coisa, o mundo ia se revoltar contra ele. Era como... Aí as pessoas, esse aí não sabe o que está falando, né? Mas olha o que está acontecendo. O planeta, né, não está assim, ó, como aqui no Rio Grande do Sul, que às vezes a gente não sabe se é época de frio, época de chuva, época que sempre a pessoa diz assim, ó, lá em setembro, agosto, é bastante chuva, dá enchente, tudo. Agora não sabem mais qual é bem certa a época de frio, qual é a época de calor, porque está tendo ciclones horríveis. É porque o pessoal está tendo muito desmatamento, estão destruindo muitas coisas, então olha os vírus que estão acontecendo, os bichos, os mosquitos da dengue, aqueles os ratos estão trazendo um monte de doença, né? Tem muitos, os próprios bichos estão trazendo doença para as pessoas. Então, é isso que ele quis dizer, né? Aí o desmatamento está trazendo um monte de temporais, ciclones, tudo. Então, é o homem mesmo que está se destruindo, né? Sim, por causa dessa conduta predatória. Quer dizer, vou destruindo dentro de um conceito econômico, né, que vale a acumulação propriamente dita, sem nenhuma contrapartida ao planeta. Né? Porque ninguém está discutindo, sabe, Deise, a coisa por uma lógica racional, quando chega em alguns espaços, né? Ninguém está falando que ninguém pode ganhar dinheiro, que ninguém pode produzir, que ninguém pode desenvolver. Ninguém está falando nada disso. O que nós estamos falando é na mudança do paradigma do modelo econômico. São coisas totalmente diferentes.
se utilizar os recursos naturais, eles têm que ser de forma responsável, né? Essa utilização tem que ser de forma responsável, de forma que seja para preservar, para repor, para reconstruir e assim por diante, né? E o que a gente vive hoje é um modelo, né, da destruição que não foi reposta, que não foi reapresentada, e o planeta, por ser um organismo vivo, que as pessoas ainda não entendem disso, né, ele está sofrendo, porque o problema não é só aqui. O problema tem acontecido também em outras regiões do mundo. Começou a ser muito mais comum tsunami, começou a ser muito mais comum incêndios, né? Começou a ser muito mais comum calor na Europa, né? De idosos sofrendo. Acabou o nosso tempo, a gente podia ficar aqui falando, debatendo quase o dia todo sobre isso, né? Queria agradecer, Anderson. A gente pode, outro dia, né, revoltar esse assunto, mas o nosso tempo é curto, a gente diz meia hora, pode ser bastante, né? Mas quando a gente começa a conversar, a gente vai no embalo e tem muito assunto, né? Queria te agradecer bastante, foi ótimo o nosso papo, tá? E quando você quer voltar a conversar, meu programa está aberto para você, a TV também está aberto para você conversar, tá? Queria agradecer muito e deixar meu abraço aí para você, tá bom? Espero que tenha gostado. Um abraço para você também, obrigado aos telespectadores, aos internautas da TV, obrigado. Né? Se eu puder colaborar numa próxima oportunidade, estou à disposição. Um abraço para você também. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, tchau.